Pessoal, sou o professor Oliveira e hoje, antes da gente começar, gostaria que vocês dessem uma olhadinha neste áudio. Professor, eu mesmo fiz a revisão do meu carro. Troquei velas, troquei cabos, limpei bicos, troquei filtro de ar. E aí, como ficou a sua revisão? Tá uma porcaria, tá ruim pra andar. E continua, beberrão. Então, vamos lá dar uma olhadinha, ver se a gente pode dar uma força? Bem, pessoal, falar de sensor MAP e sensor MAF é falar de defeitos que, inevitavelmente, vão levar o carro para a oficina, porque nós estaremos falando do gerenciamento do motor, onde vai englobar mistura rica, mistura pobre, excesso de consumo, catalisador vermelho, motor grilando, motor batendo pino e até a quebra de virabrequim dos motores turbo. Então, sem a colaboração, sem estar afinado, sensor MAP ou sensor MAF, não dá para falar de economia, muito menos de desempenho. Vamos falar agora sobre a função desses sensores. A função do sensor MAP e do sensor MAF são praticamente iguais. Eles têm a importante função de informar a central eletrônica, informar o módulo, a quantidade exata de ar que está entrando no motor a qualquer momento. Seja, se o motor está na marcha lenta, a borboleta fechada, se você estiver acelerando um pouquinho, ou se você está pedindo plena potência, pé embaixo, borboleta 100% aberta. Apesar desses dois sensores terem praticamente a mesma função, eles têm uma diferença marcante. A maneira com que eles avisam a central, a estratégia que eles usam, são completamente diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos daqui para frente, nós vamos separar os dois. Primeiro nós vamos falar do sensor MAP, que nós vamos chamar de parte 1. Depois nós vamos falar do sensor MAF, que nós vamos chamar de parte 2. A localização desse sensor tem também a ver com a estratégia de funcionamento. Alguns sensores têm uma localização bem simples, bem fácil, e alguns sensores têm uma localização bem difícil. Como a localização faz parte da estratégia do funcionamento, nós vamos mostrar aqui algumas localizações, tanto das mais fáceis quanto das mais difíceis, mas no final do vídeo nós vamos dar uma dica de localização que vai mostrar claramente, até mesmo para quem é leigo, quando um sensor é MAP, quando um sensor é MAF. Bom, então vamos começar pelo sensor MAP. O que quer dizer MAP? Sensor de pressão absoluta. Pressão absoluta sempre gera um pouco de confusão. O mais conhecido é vácuo. Então, como o cientista, o pessoal aí, o cientificismo, acha que falar vácuo é errado, vamos criar aqui um conceito nosso. Nós vamos chamar vácuo de depressão. O que seria depressão? Seria qualquer pressão menor do que a pressão atmosférica. E o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é essa que nós estamos respirando. O coração, pessoal, do sensor MAP é uma membrana piezoresistiva. Esse nome é complicado, mas ela é bem simples. Ela é uma membrana que qualquer variação de pressão, seja para baixo ou para cima, ela se deforma e altera a resistência. Se ela altera a resistência, ela modifica o sinal que ela está enviando para a central. Pessoal, vamos falar agora do funcionamento do sensor MAP. Para a gente entender, a gente precisa conhecer uma particularidade que tem aí o nosso motor a combustão. O nosso motor a combustão, ele é uma bomba de vácuo.
ele puxa com muita força todo o ar que está dentro do coletor de admissão. Ele aspira com muita força. E como no início a borboleta está fechada, ali vai criar uma depressão muito grande. E é essa depressão que o MAP envia para a central. Da seguinte maneira, a central ela alimenta o MAP com 5 volts. Se você deixar a chave do veículo ligada e o motor parado, veja bem, chave ligada, motor parado. Se você medir no fio de sinal, o fio de retorno para a central, você deve encontrar de 4 a 4,5 volts. Mas assim que você der a partida, essa tensão vai mudar e vai ficar entre 1 e 1,8 volts. Então esse é o sinal que é enviado para a central. E conforme você for acelerando, essa tensão vai subindo. Agora, se você estiver monitorando pelo scanner e tiver aquela escala de análise gráfica, você vai ver que na marcha lenta a escala está pequenininha. E conforme você for acelerando, ela vai subindo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que está diminuindo a depressão, mas na verdade está aumentando a pressão, até chegar na borboleta totalmente aberta, que aí é a pressão atmosférica, ou mais do que atmosférica, se for um motor turbo. Então, esse funcionamento simples é do MAP analógico, que é esse MAP mais simples que nós estamos vendo aqui, de mangueirinha. Mas nós temos também, principalmente nos motores turbo de 3 cilindros, o MAP digital. O funcionamento é idêntico. A única coisa é que na hora dele informar a central a quantidade de ar que está entrando no motor, ele vai enviar um sinal de frequência em Hertz ou então um sinal PWM, certo? Agora, se você já quebrou o vácuo do conhecimento, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos juntos colocar pressão nesses vídeos. Pessoal, os nossos motores a combustão, eles evoluíram. Hoje, onde reinavam os motores 2.0, vocês vão encontrar lá os compactos Downside 1.0 aspirado e 1.0 turbo. Pela simples razão, eles são mais leves, eles gastam menos, eles poluem menos e, o mais importante, eles têm mais potência e mais desempenho. Então eles vão substituir definitivamente os grandalhões. E lembre-se, hoje nós ainda temos dicas de ouro, uma para MAP de motor turbo e outra para limpeza de MAP. Pessoal, vamos falar da localização do sensor MAP. Nós falamos que a localização estratégica tem uns bem facinho e outros nem tanto. Vamos dar uma olhada nesse aqui, nesse motor aqui da GM. Bem facinho, né? Vocês estão vendo essa mangueirinha? A gente diz que essa mangueirinha coleta o vácuo do coletor para o sensor. Mas preste atenção, porque essa mangueirinha ela pode rachar, ela pode trincar, ela pode quebrar. E se uma dessas coisas acontecer, ela coloca um defeito intermitente no carro. E você sabe, defeito intermitente derruba até gente grande na oficina. Por quê? Porque o carro fica manhoso. Às vezes pega bem, às vezes demora para pegar. Marcha lenta tá normal. De repente começa a morrer. O motor frio vai bem, quando esquenta, uma porcaria. E às vezes se recusa a acelerar. E o pior, a luz da injeção às vezes nem acende.
Agora então vamos dar uma olhada num outro sensor aqui. Esse vai estar um pouquinho mais difícil, né? Vamos dar uma olhada, ver se a gente acha o sensor MAP desse HB20. Dá uma olhadinha aí. Ele está bem escondidinho. Portanto, pessoal, esse sensor aí não tem mangueirinha, então ele já é um sensor MAP digital. Pode ver que ele está bem junto lá do coletor, ao lado aí do corpo de borboleta. Vamos dar uma olhadinha no motor que eu tenho ali semi-desmontado. Aí vocês vão perceber a localização exata desse MAP aí do HB20. Viram aí? Esse MAP, pessoal, ele é um tratorzinho. Dificilmente ele dá problema. Ele é praticamente a prova de sujeira. Só tem um detalhe. Se o motor tiver com problema e encher o coletor de óleo e encher o sensor MAP de óleo, aí sim ele começa a ter as suas primeiras falhas. Pessoal, chegou agora então a hora da nossa dica de ouro. A nossa dica de ouro hoje vai para quem tem 3 cilindros turbo que na marcha lenta ou com pouca aceleração anda normal, pega bem, tudo sem problema. Mas assim que você começa a acelerar um pouco mais, que o motor enche, né, aumenta a pressão, ele começa a grilar e bater pino. Então chegou para nós um caso desse, que já tinham feito vários testes, não chegaram a uma conclusão, e nós fomos trabalhar nesse motor. Pessoal, o que aconteceu aqui não foi um problema, um defeito do sensor MAP. O sensor MAP simplesmente foi aplicado errado. Mas como assim? É porque os dois sensores são idênticos. A diferença deles está nos parâmetros de funcionamento. Então, para entender, nós vamos ver os parâmetros de funcionamento dos dois sensores, o MAP aspirado e o MAP turbo, sabendo que os dois são digitais neste caso. Para a gente entender o que aconteceu e por que esse carro andava muito bem assim na cidade e tal, com o sensor trocado, vamos comparar aqui o funcionamento dos dois sensores. Eu tenho um gráfico aqui, depois nós vamos acompanhar no gráfico, vai ficar tudo bem clarinho. Vamos lá, marcha lenta. O sensor MAP aspirado, ele mede 0,2 bar, quer dizer, depressão máxima, marcha lenta, borboleta fechada. 0,2 bar. Tudo bem. Agora, quando você está com aceleração máxima, borboleta 100% aberta, esse sensor mede 1,1 bar. Esse é o MAP aspirado. Agora vamos lá no MAP turbo. Marcha lenta, borboleta fechada, depressão máxima. Ele mede a mesma coisa, 0,2 bar. Agora vamos lá para a borboleta aberta, aceleração máxima. Ele mede 2,5 a 3 bar. E o que acontece quando você coloca um MAP aspirado no motor turbo? Até a pressão de 1,1 bar, o sinal é o mesmo que vai para a central, porque aqui já é MAP turbo, como nós vimos lá atrás, né? Então vai ser frequência ou PWM. Então o PWM ou a frequência que está chegando na central são iguais, até 1,1 bar. Passou, você continua acelerando, o MAP aspirado não vai mudar mais a frequência, vai travar ali em 1,1. A central acha que a pressão está baixa, está 1,1,
então pode acelerar, ela continua acelerando, continua despejando combustível. É aí que o motor começa a grilar e bater pino, porque muitas vezes essa pressão já está com 1,5, 2, mais de 2 bar de pressão e você continua acelerando e a central continua aumentando o combustível. E aí, se você não tiver juízo e não parar, você quebra o motor. Vamos dar uma olhada direitinho no gráfico aí que vai ficar mais fácil para entender. Bem, pessoal, nós estamos encerrando aqui essa nossa pequena imersão na tecnologia dos motores de 3 cilindros. Mas isso foi apenas o começo. Nos próximos vídeos, nós vamos detalhar cada um desses componentes, mostrando a sua tecnologia, o seu funcionamento e o seu diagnóstico. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um seu like e principalmente compartilhar esse vídeo aí com os nossos grupos de WhatsApp. Eu sou o professor Oliveira e nós nos veremos em breve com mais conteúdo desse fascinante mundo da tecnologia dos motores de 3 cilindros. Até lá!